e na próxima hora ele irá ministrar aqui. Quero que você faça suas anotações, que você reflita sobre isso. Hoje nós não estamos aqui numa conferência, né? Numa conferência de milagres, né? Nós estamos aqui reunidos com aquele time que é tão precioso para nós. Nossos pastores, nossas pastoras, nossos líderes, nossas líderes de ministério, as pessoas que servem na igreja. Então o que nós queremos fazer aqui é subsidiar os irmãos de maneira mais profunda e mais ampla sobre esse ensino que é tão importante para nós, e demonstrar aqui que o pentecostalismo tem um lastro histórico e tem uma fundamentação teológica séria, para você nunca mais ter vergonha de dizer que você é pentecostal, de assumir sua experiência pentecostal, e para que você nunca mais se sinta tímido na sua tarefa de promover na sua igreja uma busca incessante pelo poder de Deus. Você pode estender a sua mão aqui? Deus, nós te apresentamos o teu servo, Pai. Te apresentamos o Gutierrez. Nós sabemos que o Senhor tem usado a vida do teu servo por onde ele passa, e também usado nos canais que ele escreve, que ele publica, que ele divulga a tua mensagem. E nós pedimos que o Senhor o use aqui para expor a tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nesse momento da pregação, nós queremos que seja um encontro contigo através da tua palavra, Pai. Somos teus filhos e tuas filhas, teus servos e tuas servas, que estamos aqui, Senhor, para nos habilitar mais ainda para poder te servir com mais vigor, com mais eficácia, com mais eficiência e com mais paixão, Pai. Buscar o Senhor de todo o nosso coração e compreender conforme a tua palavra quem é o Espírito Santo, a pessoa do teu Espírito Santo, e qual a obra designada para o Espírito Santo em nosso meio, no meio da nossa igreja e na nossa era que chamamos de os últimos dias, Pai. Abençoa o teu servo, usa-o poderosamente, abra o nosso entendimento, encha-nos com o teu Espírito Santo, Senhor, e habilita-nos para compreender, para aceitar, para crer e para obedecer a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Vamos recebê-lo? Uma salva de palmas. Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Vamos ler dois trechos desse capítulo. Vamos ler do versículos 1 ao 12. Depois a gente pula ali para o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NA, Nova Almeida Atualizada. Então pode estar um pouquinho diferente. Imagino que a maioria dos irmãos estão lendo na Almeida Corrigida. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, nem saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Quero enfatizar o versículo 9.
cure os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegre-se não porque o Espírito ou os Espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Amém. Podem sentar, irmãos. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui pregando nesse púlpito pela primeira vez. Já estive nas dependências do templo dando aula aqui no seminário da igreja. Agradeço ao pastor Marcos pelo convite, ao pastor Léo pela recepção, ao pastor Val, que estou revendo, e ao pastor Clementino. É um prazer muito grande. Prazer porque eu sei que é prática dos pregadores, agradecer os pastores, né? É uma coisa bem assembleana, mas de fato é um prazer estar aqui ao lado do pastor Clementino, porque é uma questão histórica. É uma pessoa que estava ligada à primeira geração dos pentecostais brasileiros. Não sabia, o pastor Marcos acabou de falar, que o pastor Clementino foi consagrado pelo Paulo Leivas Macalão. Quem ama a história da Assembleia de Deus sabe que isso é um fato extraordinário. Ele ter tido esse contato tão próximo com o Leivas Macalão, e isso é a própria história da Assembleia de Deus de Madureira, até porque o Paulo Leivas Macalão representa muito bem a primeira geração de pastores brasileiros das Assembleias de Deus. Ele, de alguma forma, faz parte dessa primeira geração, porque a primeira geração, de fato, era basicamente estrangeira, era sueca, era finlandesa, depois vieram alguns americanos, mas depois veio essa leva de pastores brasileiros, e é um privilégio estar aqui com a história viva, pastor Clementino, com seus 96 anos. Pentecostalismo. Quando a gente fala da nossa fé pentecostal, a gente tem um lema que todos nós temos na nossa cabeça, que é um lema muito bonito, e é um lema que de fato, de alguma forma, resume o que é ser pentecostal. Nós dizemos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus, ele batiza no Espírito Santo, e Jesus, ele é o Rei que breve vem. Eu gosto mais dessa versão, porque normalmente a gente cita que Jesus vem, ou Jesus voltará, mas eu gosto dessa versão mais completa. Jesus é o Rei que breve vem. Essa versão é a original. E isso resume quem nós somos como pentecostais, qual é a nossa identidade doutrinária. Mas como muito bem falou o pastor Léo, também não é uma questão apenas cognitiva, não é uma questão apenas de um falatório, não é uma questão apenas de um conteúdo, mas é uma questão também da nossa prática, daquilo que nós cremos e daquilo que nós vivemos como pentecostais. E eu li aqui o texto, e até peço que vocês mantenham a sua Bíblia aberta no texto lido em Lucas 10. Eu li um texto que é bastante interessante por alguns aspectos simbólicos que Jesus trabalha aqui com os discípulos, porque o texto, ele relata para a gente que Jesus enviou 72 discípulos para fazer a obra. 72 discípulos. Por que esse é um número curioso? Esse é um número curioso porque ele lembra o livro de Números, capítulo 11.
No livro de Números, no capítulo 11, nós também temos 70 anciãos que são levantados por Moisés para auxiliar a Moisés ali no trabalho em Israel. Lembrando que naquele contexto, Moisés ele estava sobrecarregado, ele não aguentava mais aquele povo que só murmurava, aquele povo que só reclamava. Ele estava pensando até em deixar o seu trabalho, e Deus orienta Moisés que ele não deveria fazer isso, e que Deus ia levantar 70 anciãos para auxiliarem. E quando Deus levanta esses 70 anciãos, o livro de Números, capítulo 11, nos conta que Deus se manifestou numa nuvem e tirou do espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre os 70 anciãos. E naquele momento os anciãos começaram a profetizar. Olha o ponto aqui. Lá em Números 11, já há uma lição preciosa, que é a essência do que é ser pentecostal, que primeiro que Deus não quer e não deseja para a gente trabalhar sozinho. Aqui vocês são pastores, são dirigentes de congregações, são auxiliares em algum tipo de trabalho do Senhor. Às vezes a gente tem uma tentação de querer trabalhar sozinho. A gente às vezes tem uma tentação de achar que nós nos bastamos, que nós somos suficientes, que ai da obra de Deus se a gente faltar. Então a gente vai começando a acumular esse tipo de pensamento na cabeça, mas é um pensamento muito antibíblico, porque de maneira geral o padrão da Bíblia é que a obra do Senhor seja feita de maneira coletiva. Veja, Jesus não mandou aqui um discípulo isolado, ele mandou 70 discípulos, e ele mandou de 2 em 2. Se atente a isso. Jesus não mandou nem gente isolada, e nem mandou um a um, escolhendo um dia sim, um dia não. Jesus escolheu logo 70 e ainda mandou de 2 em 2. Há uma dimensão na nossa fé bíblica e também que é da nossa pentecostalidade, que a gente nunca pode perder de dimensão, que nós estamos aqui para ser um corpo coletivo. Nós somos a igreja. Eu não sou o Gutierrez apenas. Você não é apenas o João, ou a Maria, ou o José. Não, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então, como a igreja de Jesus Cristo, como esse corpo coletivo, nós somamos força e nós somamos um conjunto de dons espirituais. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, temos um conjunto de pessoas que são muito diferentes entre si. Você tem uma personalidade certamente diferente da minha, eu sou diferente de você, ninguém aqui é igual. A gente pode ser parecido em alguma coisa, a gente pode ter gostos parecidos, mas essa diversidade serve justamente para que Deus possa estruturar a sua igreja de uma maneira mais sólida. E aí, quando a gente olha de maneira geral o Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala a respeito dos dons, há dons tão diversos, irmãos, que às vezes é até impossível ter na mesma pessoa. Lá em Romanos capítulo 12, por exemplo, o apóstolo Paulo cita o dom da misericórdia e cita o dom também da administração. Sabe quem é o irmão que tem o dom da administração? Normalmente na igreja é o tesoureiro. Esse é o administrador. Às vezes é o pastor também. O que é a característica do irmão da administração? Se você fez uma faculdade de administração, você vai lembrar que provavelmente na primeira aula o conceito de administração é lidar com escassez. Lidar com escassez. Então quem tem o dom da administração é o irmão que gosta de falar não. Irmão, tem ali um dinheiro para o congresso? Não, não tem. Tem para camiseta nova? Não tem. Ah, a gente está precisando pintar o templo. Tem dinheiro? Não tem. Esse é o irmão da administração. O irmão da misericórdia é o irmão do sim. Irmão, está precisando de uma cesta básica. Ó, tem ali uma pessoa necessitada. Ah, leva 3 logo. Leva 4. E aí o irmão, ele é irmão do sim.
E pense comigo que em muitas igrejas tem uma área administrativa que tem ali assistente social e um tesoureiro. É o irmão do sim e o irmão do não. E vai dando um equilíbrio para a igreja. Porque, irmãos, uma igreja só com administrador, olha, conta em dia, bonitinha, tudo pago, mas tem gente lá fora pedindo pão e não recebendo. Igreja só com doador, só com gente da misericórdia, é aquele avivamento, aquela maravilha, é aquelas pessoas que começam a doar todas as suas fazendas, todos os seus bens, até que vem uma grande crise e vai precisar agora ir lá na Macedônia buscar ajuda. Então é necessário você ver o que o Espírito Santo faz é criar não só um conjunto de pessoas diversas, mas que esse conjunto de pessoas diversas se manifeste também de forma diversa. Um outro dom que eu costumo falar, que é bem diferente entre si, é o pregador profeta e o pregador mestre. A Assembleia de Deus tem muito pregador profeta. Tem agora surgido mais pregadores mestres. Mas o que é o pregador profeta? O pregador profeta é aquilo que o Léo falou. É aquele pregador ofegante. Ele é cheio de energia. Ele quer passar alguma coisa assim para a igreja, para que a igreja esteja logo impactada. Ele é aquele cara que você sai assim animado de ouvi-lo. Ele traz uma energia para a sua congregação. Mas aí, ele é uma pessoa que ele está mais preocupado muitas vezes em performar, em mandar essa energia para a congregação, mas ele não está muito preocupado com o que ele está lendo ali no texto, com o que ele está estudando, ou com aquilo que ele até mesmo expôs na leitura. E aí, eu fico muitas vezes vendo a seguinte situação: você tem uma reunião e está o pregador profeta ali pregando, e o pregador mestre ouvindo, e o pregador mestre só orando: Senhor, tenha misericórdia. O homem leu o texto, fugiu do texto e nunca mais voltou para o texto. Começou lendo o Salmo 1, já foi para o Apocalipse, foi para Naum, foi para Isaías. É uma pregação sem pé nem cabeça, cheia de clichê. E aí, agora é o pastor mestre, ou o pregador mestre pregando. E aí agora é o profeta ouvindo, o que é muito raro, porque o profeta sempre está por aí pregando em algum lugar. Mas em reunião de obreiro ele é convocado, ele tem que estar aqui. Aí ele está ouvindo o pregador mestre pregando, e ele está lá: misericórdia, que sono que eu estou. Olha que cara cansativo. Olha ele falando em grego, hebraico. Jesus está voltando e o cara estudando grego. Olha que absurdo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Glória a Deus. Uma coisa linda é que Jesus põe os dois na mesma igreja. Isso que é lindo. Porque uma igreja, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu reconheço que a minha vocação é para ser mestre. E a minha vocação é o seguinte: igreja que só tem mestre não cresce. Não cresce. Ela é bem educada, ela é bem assim, alinhada, o pessoal come de garfo e faca, é uma coisa bonita. Mas não cresce, porque precisa de uns loucos assim que vai na rua e vai evangelizando assim no meio da favela, sabe? E que vai assim, e vai dizendo no meio do trem: Jesus é bom, Jesus, se arrependam, pecadores. O mestre não tem coragem de fazer. O mestre vai ver isso aí pode dar processo, isso aí é contra a lei, né? Ele é racional. Mas o profeta, ele é meio loucão mesmo, ele vai, prega. Mas aí, né? Aí já tem os profetas já estão. Irmãos, o lindo disso aqui é que a igreja precisa dos dois. Porque o profeta, ele traz essa energia, ele traz gente para a igreja, e o mestre vai discipular. E o mestre vai trazer a palavra, vai trazer alimento sólido. O profeta é aquele que traz o leite, traz o alimento raso, o alimento que é capaz de salvar
salvar, é capaz de trazer vida. E o mestre vai trazer um alimento mais sólido, que é um alimento capaz de sustentar vida. Glória a Deus. Entenda isso. Então a igreja não pode desprezar nenhum dom. Glória Absolutamente a Deus. nenhum dom. Por isso que Jesus trabalha e sempre trabalhou com coletividade. Eram pessoas completamente diferentes. E pense nisso. Jesus era Jesus. É o próprio Deus encarnado. E nem Jesus, sendo Jesus, andou sozinho. Jesus tinha os momentos de solicitude. Jesus tinha aqueles momentos que ele ficava sozinho. Ele ia para o monte, ele ia orar, ele ia ali trabalhar uma oração só com Deus Pai. Mas Jesus, no seu dia a dia, no seu trabalho, ele convivia com 12 homens, com 12 apóstolos, com 12 discípulos. E depois ele expande para 70 discípulos. Mas eu quero chamar a atenção disso, que Jesus escolheu também pessoas completamente diferentes. Eu fico sempre maravilhado no fato de Jesus ter escolhido Mateus, o publicano, e ter escolhido também a Simão, o zelote. Observe que são os únicos 2 discípulos de Jesus que eles têm uma explicação no nome. Tem assim um título: Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. Por que isso é extraordinário? Porque você tem que lembrar que Jesus veio na época do Império Romano. E na época do Império Romano, Israel estava sob domínio do Império Romano. E o Império Romano tinha a figura dos cobradores de impostos. O cobrador de imposto em Israel era um judeu, era uma pessoa de Israel. E ele cobrava imposto para o Império, para Roma. Ou seja, ele era um colaborador do Império. Ao mesmo tempo, existiam judeus em Israel que eram contra o Império Romano, que queriam acabar com o Império Romano, nem que fosse na força da espada. Esses eram os zelotes. E olha, irmãos, Jesus pega um cara que quer matar romanos e põe como discípulo, e põe um colaborador de Roma como discípulo. Olha isso. Para sentar na mesma mesa, para colocar no mesmo campo, para pregar o mesmo evangelho. Isso que é maravilhoso. Ou seja, pessoas em posições distintas em Israel, em posições distintas em relação a Roma, mas estavam ali para servir a Jesus, para servir ao Santo Evangelho. É assim que Deus trabalha. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa concordar 100% com as minhas ideias, mas você está aqui para ser meu irmão, você está aqui para a gente juntos trabalhar pelo Santo Evangelho, para que o Evangelho se expanda, o Evangelho cresça. Isso que é maravilhoso. Mas eu queria chamar a atenção do versículo 9. Olha o que Jesus falou: curem os doentes que nela houver. Ele dando as instruções ali de como lidar com a hospitalidade, de não perder tempo em ambientes que as pessoas não queriam, papo com os discípulos, para seguir em frente, para que o Evangelho pudesse avançar. Mas tem uma observação no meio dessas instruções que eu acho bem curiosa, que é o versículo 9, quando Jesus fala o seguinte: curem os doentes que nelas houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Em outras palavras, o reino de Deus está perto de vocês. Mas olha aqui, a associação entre cure os doentes e o reino de Deus está se aproximando de vocês. O que é o reino de Deus? Normalmente a gente pensa em reino de Deus como um sinônimo do céu, porque a gente pensa em reino de Deus, até porque o próprio Evangelho de Mateus também usa a expressão reino dos céus, que são sinônimos, reino de Deus e reino dos céus. Mas reino de Deus, que é o principal, olha, observe isso, reino de Deus é o principal tema dos sermões de Jesus. Não é salvação, não é pecado, não é nem redenção. O principal tema
reino de Deus. O que Jesus quis dizer por reino de Deus? Jesus não estava falando meramente do céu. Jesus não estava falando meramente daquela experiência pós-morte. Jesus não estava falando meramente de algo que vai acontecer lá na frente, lá na escatologia, lá depois do juízo final. Não. Jesus está falando de uma realidade que, embora também seja futura, ela já está presente hoje. Glória a Deus. O que é reino dos céus? O reino de Deus é o próprio domínio de Deus. Então, quando Jesus fala assim: cure os enfermos, cure os doentes, e digam, no momento que a cura acontecer, o reino de Deus está se aproximando de vocês. Isso é lindo demais. Porque é o seguinte: qual é a maior esperança do crente? A maior esperança do crente é um dia habitar com Jesus. E a maior esperança nossa se chama ressurreição. A ressurreição é a maior esperança do cristão. E a ressurreição de Jesus foi uma inauguração de uma nova fase na vida do mundo, de uma nova fase da vida do cosmos. E essa nova fase inaugurada por Jesus, que inclusive foi num domingo de manhã como esse, a ressurreição do corpo é a esperança da igreja. Porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Mas observe isso. Observe isso. Quando eu curo, eu estou ressuscitando um membro que está morto. Pense que muitas das curas de Jesus foi mão mirrada e foi também coxo. Vocês já observaram isso lendo o Evangelho? A maioria das curas era mão mirrada, coxos e cegos. Observe comigo. Será que Jesus só curou mão mirrada, coxos e cegos? Não. O Evangelho de João diz claramente que Jesus fez tanta coisa que nem os livros do mundo todo da época caberiam para registrar aquilo que Jesus havia feito. Os apóstolos, ou melhor, os evangelistas que escreveram os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João, especialmente Marcos, que foi o primeiro que de alguma forma balizou os demais, eles fizeram uma seleção dos milagres de Jesus. E eles destacaram justamente esses 3 milagres: coxos, mão mirrada e cegos. Porque pense comigo, uma mão mirrada é curada, ela se abre, ela funciona. Um coxo não consegue andar direito, é curado, volta a andar direito. Um cego não enxerga, é curado, volta a enxergar. O que é isso senão a antecipação da ressurreição do corpo, irmãos? O nosso corpo um dia será um corpo glorificado. O nosso corpo hoje, a ciência ela diz o seguinte, que a partir mais ou menos ali dos 32 anos, o nosso corpo começa a morrer. Mais ou menos o auge da sua vida é 31, 32 anos. As mulheres dizem que é até mais cedo, por volta de 19, 20 anos. Depois disso, começa a morrer. Sim, as mulheres, de fato, o corpo começa a morrer mais jovem que os homens. Embora os homens morram depois das mulheres. Até isso é um benefício para ela, porque o corpo vai criando uma certa defesa das doenças. Mas pense comigo, todos nós aqui, ou a maioria, estamos já morrendo. Todos nós aqui, o nosso corpo já está perdendo força. Mas um dia receberemos um corpo glorificado, que não é um outro corpo, é esse corpo que você tem. Mas é um corpo revestido de imortalidade. É um corpo revestido de uma essência que não vai se corromper. De um corpo que vai ser revestido de uma beleza e ou seja, de algo tão integral, tão assim verdadeiro, que não vai se corromper nunca, irmãos. Essa é a esperança da igreja.
E a cura já apontava para isso. É como se Jesus estivesse dizendo: o que vocês estão vendo agora é uma antecipação do reino. Ou seja, quando você cura, pode dizer: o reino de Deus está se aproximando. Porque essa mão curada, esse pé aí, esse braço ou essa perna que estava danificada e agora está correta, é só uma antecipação daquilo que eu vou fazer no final dos tempos, daquilo que eu vou realizar por meio da glorificação. Então, aquilo que nós fazemos como pentecostais, nós estamos antecipando o reino de Deus. Isso é um privilégio. Antecipar o reino de Deus com cada cura, antecipar o reino de Deus com o anúncio que o rei breve vem, antecipar o reino de Deus com o anúncio da salvação. Por isso, irmãos, é muito importante a gente ter uma fé integral, que ela não é só milagre, mas ela envolve milagre. Ela não é só pregação, mas ela envolve pregação. Ela não só é, por exemplo, ambiente de culto, mas ela envolve culto. Porque tudo isso a gente está sinalizando a respeito desse momento final, onde céu e terra irão se casar. Porque a Bíblia diz essa imagem. O apóstolo João, no Apocalipse, diz que a Nova Jerusalém descerá do céu como uma noiva. O reino de Deus nada mais é do que esse momento em que o céu se casará com a nova terra e vai consumir essa nova realidade. E isso é algo que eu já posso experimentar hoje. Mas, irmãos, não é só milagre, não é só cura. Quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de reino de Deus, e eu gosto muito desse texto de Romanos 14, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: o reino de Deus não é comida, não é bebida. O que ele está falando? O reino de Deus não é uma discussão, debate sobre o que comer e beber. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, o reino de Deus é aquilo que hoje já me faz vivenciar um pedacinho do céu. Você está aqui alegre no Espírito Santo, irmãos? Você está aqui se enchendo de alegria do Espírito Santo? Essa alegria que enche o seu coração já é um pedacinho do céu no seu coração. Você tem um senso de justiça, você tem um senso do que é certo e errado, você tem uma sede pelo que é certo. Isso já é um senso do céu na sua vida. Você tem ali uma paz que, independente do que está acontecendo lá fora, você tem uma paz consigo mesmo, você tem uma paz com o outro, e você tem acima de tudo uma paz com Deus. Isso já é um pedaço do céu na terra. Então, vivenciar o reino de Deus é antecipar o céu. Então a nossa missão como pentecostal é antecipar o céu. Em tudo. Na terra. Sim. Ou seja, onde o crente pisa, não é um pedaço do inferno. Onde o crente pisa, é um pedaço do céu. Onde o crente pisa, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente de regozijo, é um ambiente de cura, é um ambiente de restauração, é um ambiente de vida, não é de morte. É um ambiente que traz essa alegria que consome o nosso coração, irmãos. Isso é antecipar o reino de Deus. Em outras palavras, eu posso pensar também o contrário. Uma coisa, se vivenciar o reino de Deus é vivenciar um pedacinho do céu. Vivenciar o reino das trevas é vivenciar um pedacinho do inferno. Irmãos, muita gente não entende a doutrina do inferno. E ela é uma doutrina da misericórdia de Deus. Aí muita gente fica confusa com essa frase. Como que o inferno é a misericórdia de Deus? É o seguinte: você está nesta vida, nesta terra, por exemplo, vivenciando os valores do reino das trevas. A sua vida respira ódio,
rancor, ressentimento. A sua vida respira morte. A sua vida respira xingamentos. A sua vida respira assim raiva. A sua vida respira falta de controle. Você é uma pessoa descontrolada em tudo. E aí você morre. E segundo alguns universalistas, aquela pessoa vai morrer e vai para o céu. Calma aí. A pessoa já vivia o inferno aqui. Como que ela vai conseguir habitar no céu? É incompatível. Quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne, ele diz: e esses não herdarão o reino de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque é o seguinte, é uma questão óbvia. Se eu já vivo uma vida infernal, o caminho natural do pós-vida é uma vida infernal. Agora, se você já vive uma vida celestial, o caminho é viver uma vida celestial no pós-morte. E o que é viver uma vida celestial? É vivenciar isso. É o que eu acabei de dizer. Onde há ódio eu trago paz. Onde há rancor, ressentimento, raiva, eu trago uma palavra de vida. Onde há assim pessoas querendo se devorar umas às outras, eu estou trazendo reconciliação. Glória a Deus. Ou seja, você vive uma vida de paz, você vive uma vida cheia de amor, você vive uma vida do fruto do Espírito, portanto você já está vivendo uma vida celestial. Obrigado, Jesus. E aí, Glória a Deus. conta uma história de que dois irmãos, eles viviam no interior do Amazonas, e lá tudo é em barco, aqueles rios grandes. E aí, um era o barco da balada, da festa, e o outro era um barco do culto. Os dois irmãos se confundiram, um era crente e o outro não. E o crente foi para o barco da balada, e o não crente foi para o barco do culto. E quando eles voltaram, eles só perceberam isso, o barco já estava longe. Quando eles voltaram, perguntaram ao crente: como foi ficar no barco da balada? E ele respondeu: um verdadeiro inferno. Porque não era uma mente dele. Agora perguntaram para o não crente: como foi ficar no barco do culto? O não crente respondeu: um verdadeiro inferno. A mesma resposta. Sabe por quê, irmãos? É justamente isso. Quem já está envolto no reino das trevas se sente confortável nas trevas. Quem está envolto do reino da luz só se sente confortável onde há luz. Por isso que eu disse, o inferno é uma doutrina da misericórdia de Deus, porque a pessoa passa a vida toda numa vida infernal, e se ela fosse para o céu direto, para ela ia ser um inferno. Porque você desprezou a vida toda a presença de Deus e está indo para um lugar que é pleno da presença do Senhor. Agora, se você está aqui cheio da presença de Deus, você está aqui com fome da presença de Deus, você está aqui até às vezes meio vazio, mas o seu anseio, o seu anelo, o que você mais deseja é sentir a presença de Deus, o seu caminho é aquele eterno, onde haverá a eterna presença do Senhor. Então, esse reino futuro que nós desejamos, nós antecipamos aqui. Então, quando você é um pentecostal cheio do Espírito Santo, você pode dizer a cada cura, a cada salvação, o reino de Deus se aproxima. Mas aí, chegamos no versículo 17. Os discípulos foram, salvaram gente, expulsaram demônios, curaram. Jesus deu poder, o Espírito Santo atuou. E eles voltaram muito alegres. Olha o que diz o versículo 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E assim, Jesus do nada fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago.
que Jesus falou isso? Eles chegaram animados. Jesus, onde a gente foi, demônio era expulso, pessoas eram curadas. E Jesus responde: eu via Satanás caindo como relâmpago. Observe comigo aqui o tempo verbal. Jesus não fala eu vi no passado. Jesus fala eu via. Ou seja, é um passado com efeito no presente. É igual, por exemplo, algo que está passando, não é algo que passou. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Nós sabemos muito bem que a tradição hebraica, embora isso não haja um texto explícito no Antigo Testamento falando da queda de Satanás, há alusões a reis que caíram, que a tradição judaica interpretou isso como a queda de Satanás. Mas é da própria tradição bíblica a ideia que Satanás foi expulso do céu. Portanto, Satanás cai, é expulso. E sabe o que é lindo aqui, irmãos? Porque isso é muito lindo. A Bíblia é muito linda. O Evangelho é muito lindo. O lindo aqui é que Jesus está falando o seguinte: enquanto vocês curavam, enquanto vocês libertavam pessoas por meio da pregação do Evangelho, enquanto vocês expulsavam demônios, eu via mais uma vez Satanás caindo do céu como relâmpago. Nossa. Você não é pentecostal, não? Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: quando você está, sabe aquela pessoa na sua congregação, talvez lá na periferia de Guarulhos, e você está ali clamando e falando, aceite Jesus, e a pessoa levanta a mão e vai à frente chorando, naquele momento Satanás está caindo do céu mais uma vez. Naquele momento que você está orando por cura e alguém diz eu fui curado, Satanás está caindo do céu como relâmpago mais uma vez. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você vivenciar o reino de Deus, que não é só vivenciar um reino interno, mas é um reino que desbanca o reino das trevas. É um reino que produz um reino de luz. Ou seja, vai desfazendo as obras das trevas. Porque esse é o nosso papel, é desfazer também as obras das trevas. Jesus falou isso. Jesus, ele falou isso. Eu vi ali Satanás caindo mais uma vez. E Jesus fala: eu dei a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Eu dei a vocês a autoridade aqui, é claro, é uma linguagem simbólica que Jesus está falando, e aqui, tanto os escorpiões como as cobras, representando o poder das trevas, uma linguagem simbólica, como animais peçonhentos, como animais traiçoeiros. Mas Jesus está falando: eu dei a vocês autoridade. Eu dei a vocês autoridade. Irmãos, a gente aqui, a gente é crente, a gente tem autoridade sobre o mundo das trevas. Não é o mundo das trevas que tem autoridade sobre a gente. Para de ter medo de maldição, sabe? Tem crente com medo de mal olhado. Aquela pessoa ali, ela olha assim, aquele olhar da inveja. Meu carro quebrou porque alguém me olhou assim de um jeito. Irmão, inveja não faz mal a você não. Ao menos que o invejoso vá lá e arranque um fio do seu carro, fure o pneu do seu carro. Mas inveja como se fosse assim uma energia assim. Joga em você uma inveja. Está amaldiçoado. Não, irmão. A gente é crente, pode ter medo dessas coisas. Pode ter medo. Pode ser aquele crente que só vai dormir se tiver uma Bíblia aberta do lado. Durma sossegado. Porque dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor que me sustenta. Não seja dominado pelo medo. A gente está com muito medo. Os evangélicos estão muito medrosos. Não, Jesus falou: nós estamos aqui com autoridade para pisar nos escorpiões e nas cobras. Autoridade
Mas eu dou um alerta a vocês. Jesus fala: alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas sim porque o nome de vocês está registrado no céu. Alegre-se. Ou seja, Jesus, ele também aqui, olha, é muito bom ser usado no reino de Deus, é muito bom ter autoridade sobre os demônios, é muito bom curar, é muito bom libertar em nome de Jesus, é muito bom ser usado por Deus para trazer vida. Mas isso não é o motivo da nossa maior alegria. O motivo da nossa maior alegria não é profecia, não é cura, não é língua, não é nada disso. Tudo isso são até questões passageiras, que um dia a gente nem usará mais na glória. Mas a nossa maior alegria, irmãos, é de fato ter o nosso nome escrito no livro da vida. Olha isso. Jesus usa aqui, ele não usa a expressão livro da vida, mas a expressão livro da vida está no Apocalipse. E eu acho uma expressão tão bonita. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Não é morte, irmãos, é vida. A vida venceu. Jesus venceu a morte. Jesus é aquele que ressuscitou para a gente vencer. É muito lindo isso. E aí Jesus fala, o Evangelho de Lucas fala o seguinte: naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo. Esse é o único versículo, o único, em todos os evangelhos, que dá a entender. Não estou dizendo isso, tá? É só uma tese. É só uma tese. Não vai sair daqui dizendo que o cara falou isso. É uma tese. Uma tese é essa levantada por alguns biblistas. O verbo exultar aqui, no grego, ele pode ser traduzido como algo assim: uma alegria intensa, uma alegria assim indescritível, uma alegria fervorosa. E o curioso aqui é que, se você tiver com algumas Bíblias muito antigas, só está escrito assim que Jesus exultou e exclamou. Mas nessas Bíblias mais novas, baseado em manuscritos melhores, está: Jesus exultou no Espírito Santo. Olha só, Jesus teve uma alegria intensa no Espírito Santo. Alguns especulam aqui, será que nesse momento Jesus até falou em línguas? Jesus se alegrou tanto, ele exultou no Espírito Santo. Isso é lindo porque mostra o seguinte: Jesus ficou muito feliz de ver o resultado da obra sendo feita por meio de discípulos. Irmãos, isso alegra. Quando você está fazendo a obra do Senhor, isso deixa Jesus alegre. Às vezes a gente fica assim desanimado, porque fazer a obra não é fácil. Lidar com gente não é fácil. Lidar com os desafios da obra não é fácil. Não é fácil muitas vezes lidar até com ciúmes de colegas de ministério. Tem tudo isso. Isso aqui não é um problema, isso aqui não, irmãos. O problema é toda a igreja. Toda a igreja tem, né? Às vezes alguém que não gosta de você. Aí quando você pensa assim, a pessoa não gosta de mim pelo motivo certo, beleza. Agora quando é pelo motivo errado. Isso acontecia na igreja primitiva. Na igreja primitiva, Paulo fala que alguns pregavam o evangelho por inveja. Porque queriam, assim, ser maior que Paulo. Então iam lá e pregavam o evangelho. E Paulo diz: bom que o evangelho está sendo pregado, ainda que a motivação seja errada. Então muitas vezes estar na obra, e aqui a maioria de vocês são obreiros, não é fácil. Mas lembre-se disso, quando você estiver assim, num dia difícil na obra, lembre-se disso. Jesus se alegrou com o trabalho dos discípulos. Jesus se alegrou tanto que ele exultou no Espírito Santo. Jesus tem se alegrado com o seu trabalho. Jesus tem se regozijado com o seu trabalho. Jesus poderia ter mandado os anjos, Jesus poderia ter mandado o arcanjo Miguel fazer, mas ele mandou você fazer. Não foi outro, foi você. E olha que coisa linda. Jesus
poderia ter escolhido tanta gente e escolheu você. Jesus poderia ter escolhido tanta gente e escolheu Pedro. Ele escolheu João. Ele escolheu com todos eles difíceis. Foi difícil para Jesus. Jesus estava à beira da morte. Na quinta-feira. Ele ia morrer na sexta. E na quinta-feira, no jantar, os discípulos estavam se perguntando: quem é aqui o maior? Será que sou eu o maior? Você é o maior? Olha a preocupação. Você imagina assim, você na beira do Titanic e alguém perguntando: qual o melhor celular? É o meu ou é o seu? Era essa situação, era esse tipo de gente que Jesus tinha que lidar. E aí, não pense que comigo você seria diferente. Eles são uma bela representação de quem nós somos. Pessoas muitas vezes medrosas, muitas vezes acovardadas, muitas vezes impulsivas, muitas vezes assim pessoas até desastradas. Mas Jesus acolhe. E Jesus, vocês são meus. Graças a Deus eu te dou, Pai, porque o Senhor se revelou não aos sábios, não aos grandes, mas o Senhor se revelou aos pequeninos. O Senhor não escondeu essas coisas dos pequeninos. E assim, ó Pai, foi do teu agrado. E o pentecostalismo é feito dos pequeninos. A gente dá graças a Deus pelo ministério de grandes homens, como o pastor Clementino e tantos outros. Mas o pentecostalismo, acima de tudo, é feito desse trabalho de formiguinha de cada um de vocês. A gente que está muitas vezes no púlpito, a gente aqui está desfrutando, inclusive, do resultado do trabalho que vocês estão fazendo no oculto. E aí, é maravilhoso saber o seguinte, que muitas vezes eu falo por mim mesmo, estou falando de mim, não dá o devido reconhecimento. Talvez não enxergue o que você está fazendo. E sabe de uma coisa? Os homens sempre vão falhar nisso. A gente nunca vai enxergar aquilo que você está fazendo no oculto. Até porque você está fazendo no oculto. Mas o Pai está enxergando. E o Pai está enxergando e está dizendo: e assim foi do teu agrado. É do agrado do Pai. E aí é muito maravilhoso você ver o quanto que pessoas, às vezes, um irmão recentemente chegou para mim e falou: olha, eu estava orando pela sua vida durante uma fase difícil que você passou, e eu não tinha ideia que aquele irmão estava orando por mim. E às vezes a gente passa por umas bênçãos na nossa vida, a gente acha que é porque a gente orou, mas não, é porque uma pessoa no oculto está orando pela gente. Uma pessoa lá no oculto, lá fora, lá em outra igreja, lá num lugar pequeno, está orando pela gente. Aleluia! Irmãos, é um privilégio ser pentecostal. Aleluia! É um privilégio a gente saber que Jesus cuida de cada detalhe. Aqui, eu não escolhi um texto para falar diretamente de batismo do Espírito Santo ou de dons espirituais, mas eu queria mostrar para vocês, a partir desse texto, o quanto que a nossa fé pentecostal ela está entresalada em várias frentes do evangelismo, a cura, da manifestação do poder, mas também dessa questão da transformação do caráter, porque isso é ser pleno do Espírito Santo. Um símbolo forte de uma pessoa que era plena do Espírito Santo era Simeão, aquele que pegou Jesus nos braços, porque o evangelista Lucas diz que ele recebeu revelações do Espírito, ou seja, ele tinha dons de revelação, dom de profecia. Diz que ele era guiado pelo Espírito, ou seja, ele ia para onde o Espírito queria que ele fosse, e ele era cheio do Espírito. Isso é a maravilha de ser de fato um pentecostal verdadeiro, porque eu posso ser alguém que até recebe revelações, mas em outras áreas da minha vida o Espírito Santo está longe. Eu posso ser aquela pessoa que... E como pode, Gutierrez? Pode, é claro que pode. Deus, nunca confunda uma coisa: ser usado por Deus não é a mesma coisa de ter comunhão com Deus. Deus usa até jumenta.
Deus usa rei pagão, como Ciro, como Nabucodonosor. Mas nem a jumenta, nem Ciro e nem Nabucodonosor tinham comunhão com Deus. Ser usado por Deus não é a mesma coisa de ter comunhão com Deus. Agora é maravilhoso quando um crente é cheio do Espírito Santo, tem comunhão com Deus, é usado por Deus. É coisa linda. Agora aquele crente que grita muito na igreja, dá umas cambalhotas e tal, e chega em casa e bate na mulher, e é agressivo com os filhos, compra e não paga, ele vai dando cambalhota para o inferno também. E às vezes, mas aquele irmão, ele orou por mim, eu fui curado. Aquele irmão, ele pregou o evangelho e eu fui salvo ouvindo aquela pregação. Pois é, que coisa lamentável é ser usado por Deus e um dia ouvir de Deus, de Jesus no juízo: eu nunca te conheci. E Jesus não vai falar: não, você fazia coisas falsas. Não, o que você fazia era real, mas eu nunca te conheci. Então a essência aqui, irmãos, a gente está no caminho do evangelho e dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero estar perto do Senhor. Jesus, faça sempre essa oração: Jesus, nunca deixe que eu me transforme em um profissional da fé. Nunca deixe que eu me transforme em um profissional do pentecostalismo, como bem usou aqui a expressão do pastor Léo, que eu seja meramente um performático, um pentecostal de pau, mas que lá no quarto, quando ninguém estiver me olhando, lá no carro, quando ninguém estiver me olhando, lá naquele lugar que ninguém estiver me olhando, eu possa estar dizendo: Jesus, eu preciso de ti, Jesus, Espírito Santo, enche a minha vida. Isso é ser pentecostal de verdade. É essa fome, esse desejo intenso de ser cheio do Espírito Santo em qualquer circunstância da vida. Jesus. Não apenas no palco. Portanto, irmãos, resumindo aqui, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus é esse rei que breve. E isso é maravilhoso, esse lema, porque a gente vê o seguinte: que quem cuida da obra, quem cuida da nossa vida, quem cuida da nossa espiritualidade é Jesus. E é o centro da nossa fé é Jesus. Você está aqui para glorificar a Jesus. Você está aqui para dizer que Jesus é poderoso, que Jesus é grande. Não está aqui para exaltar o seu nome, não está aqui para exaltar o seu ministério. Talvez você que está me ouvindo aqui um dia tenha um grande ministério. Talvez um dia você vai ser conhecido em todo o Brasil, quem sabe até no mundo. Mas que nesse dia você não esqueça, e nunca esqueça, que a sua posição é a posição de servo. Que a sua posição é de glorificar sempre a Jesus. Porque ai daquele homem que se exaltar acima de Jesus. Nós não somos nada. Essa semana eu estava revendo uma foto feita em 1990 por uma sonda espacial. E essa foto ficou conhecida como o pálido ponto azul. Essa sonda, ela está a bilhões de quilômetros da Terra. E ela tirou uma foto da Terra. E a Terra é um pontinho azul pequenininho no meio de uma escuridão. O Carl Sagan, que era um astrofísico que foi responsável por essa foto, ele falou uma frase muito boa: naquele pontinho azul ali está todas as guerras, todos os imperadores, toda a luta por poder, por grana, por influência, está tudo ali, naquele pontinho azul. Às vezes a gente está brigando por tanta coisa, e Deus Todo-Poderoso está nos vendo lá de fora, habitando um pontinho azul e dizendo: você está se achando demais, você não é nada. Você não é nada. Você está habitando algo assim, é pequenininho demais. Mas esse pequenininho demais pode glorificar a Jesus. Jesus, tu és grande.
Isso é ser pentecostal. Deus abençoe, irmão, já para sempre. Nós foi uma bênção. Obrigado, Jesus. Coisa linda, Pai. É lindo mesmo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Se você tem alguma coisa para conversar com Deus, feche seus olhos aí. Aleluia. E curva a sua cabeça. Se Deus falou com você, se Deus chamou a tua atenção, se Deus te convenceu pelo Espírito Santo a importância que é depender dele para servi-lo com alegria e desfrutar dessa íntima comunhão com ele pelo Espírito Santo. Se Deus te fez reconhecer aqui hoje um Deus que se alegra com o teu ministério, com a tua fidelidade, com a tua resiliência, um Deus que exulta no Espírito quando te vê servindo a despeito de tudo. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós não escolhemos a Ti. Nós não escolhemos te servir, Senhor. Nós não escolhemos colocar as nossas mãos no Teu arado, na Tua obra, colocar os nossos pés sobre esse solo sagrado que é o lugar onde o Senhor nos plantou, mas o Senhor escolheu a nós. O Senhor escolheu cada um de nós, Pai. Nós não escolhemos começar a orar por um avivamento, pela Tua presença e pela Tua visitação, mas nós sabemos que é o Senhor que está nos chamando. É o Senhor que está nos provocando. Muito antes de sentirmos saudades de Ti, era o Senhor com saudade de nós a nos convocar, nos convidar para entrar nos átrios da Tua presença, na intimidade contigo, em nosso quarto, em secreto, com nossos joelhos no chão. Era o Senhor quem nos chamava, Pai, nos chamava para Ti, para vir sobre nós, sobre cada um de nós, sobre nossa vida, nossa casa, nossa cama, nosso lar, nosso ministério, nosso trabalho. Nós sabemos que é o Senhor que anseia visitar essa cidade, encher essa cidade com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua salvação, alcançar todos aqueles por quem o Teu Filho morreu numa cruz, Senhor, com a mensagem poderosa do Teu Evangelho, por essa paixão, por esse amor que Tu sentes pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pelo nosso condomínio, pelas pessoas que moram nas casas ao lado das nossas, Senhor. Por esse amor que Tu tens por eles, Tu nos chamaste e nos escolheste, nos encheste com a Tua presença e nos deste essa vocação tão extraordinária de levarmos a essas pessoas a luz do Teu Evangelho, para que elas sejam transportadas, Senhor, do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado, que sejam reconciliadas contigo e que Satanás continue caindo do céu a cada alma conquistada, a cada enfermo curado, a cada casamento restaurado, a cada pessoa liberta das drogas, da delinquência, do crime, da maldade, a cada pessoa que recebe de Ti o perdão, a misericórdia e é liberta dos seus pecados e da sua consciência culpada, Senhor, e é reconstituída e restaurada em seu espírito, em sua alma, em sua mente, em seu coração, porque Tu nos deste essa vocação tão extraordinária de sermos instrumentos Teus, Pai. Nós Te agradecemos por isso. Cada pessoa sentada nesse auditório aqui é um instrumento Teu, salvo por Ti, comprado pelo sangue de Deus na cruz, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, visitada e habitada pelo Teu Espírito Santo, habilitada por esse poder, Senhor, e empurrada de volta para o mundo para servir, para proclamar
proclamar, para ilustrar o teu reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, Pai. E eu te louvo por essa igreja, pelos meus colegas de ministério, pelo nosso pastor presidente, por essa diretoria, por esses dirigentes regionais, pelos dirigentes das congregações e das subcongregações, as irmãs e irmãos que servem aqui em cada frente e em cada fronte dessa batalha espiritual que nós travamos contra o inferno e todos os seus demônios, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um deles, porque tu tens propósito e tens usado a tua igreja habitada e habilitada pelo teu Espírito Santo para fazer avançar os limites do teu reino nessa cidade e assim glorificar o nome de Jesus Cristo, que tem conquistado palmo a palmo o reino desse mundo, avançando com o reino do Pai Celestial, Senhor. E nós sabemos que um dia, depois de ter vencido o último inimigo, que é a morte, e de termos experimentado dos nossos corpos a ressurreição, o reino será entregue a Ti pelo Filho, e Tu virás até nós, Senhor, com a nova Jerusalém celestial, e nós não precisaremos mais de nada, de nenhuma fonte de luz além da Tua presença, porque o Teu rosto nos iluminará, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Pai, porque Tu nos chamaste e colocaste em nós essa chama pentecostal, e através dela Tu tens brilhado no mundo, Senhor, e ilustrado o Teu reino e antecipado as glórias que experimentaremos eternamente contigo, Senhor. E por isso nós Te agradecemos e Te aplaudimos em nome de Jesus.